Fala, amigo concurseiro, beleza pura, estamos aí, né? E vamos lá agora fazer exercícios, perfeito? Eu já comecei aqui a trabalhar com algumas questões já tem bancas assim que já realizaram, né, outros crefitos da quinta região até da sexta, segunda, né? Tem outras aí, outros estados também que realizaram. E nesse primeiro bloco eu vou trabalhar com a Lei 6.316, tá? Então você que já estudou ela, já está começando a se preparar, na verdade já está fazendo revisão de repente dela, outras disciplinas, você tem que se preparar aqui fazendo exercícios, tá? A primeira coisa, o objetivo do exercício aqui, que a gente vai trazer, os exercícios que estão aqui, primeiro que é para ajudar na didática, né? Obviamente você faz a teoria, exercícios, e os exercícios eles você consegue com eles incorporar no teu pensamento, né? Vai agregando ali exatamente para completar a parte de estudo e obviamente também você ser avaliado, né? Você saber ali aquela questão, você erra, então você entende ela ali, né? E vai acrescentando. Perfeito? Você que é da turma, da minha turma aí do curso Passo Certo Concursos, obviamente você vai ter essa turma bônus de exercício aí com a lei e as resoluções do COFITO, tá? Você que não é da minha turma, você pode adquirir a turma de exercícios, tá? Da lei e das resoluções por um valor de R$ 9,99, tá? R$10, tá? Então aí você divide aulas, perfeito? Você vai trabalhar aqui com os exercícios da lei que a gente vai ter agora e depois das resoluções que vão acrescentar muito nos teus estudos, tá? Então vou deixar depois o link aí no YouTube, tá? Para você quiser adquirir a turma. Para quem já está na turma aí, também você quiser a turma teórica, né? Aí tem todas as disciplinas do edital, tá no valor de R$ 79,90, beleza? Fiz o jabá aqui, já falei rapidinho. Olha só, galera, primeiro, você pode baixar esse material ou você adiantar o material, né? Você adiantar o vídeo ou você, na verdade, faz, né? Baixa o material e depois você faz aí os exercícios com calma e depois você pode, primeiro, ver o gabarito que está lá no final. Eu deixei já o gabaritinho lá bonitinho, né? No último slide. Ou você pode fazer aqui junto comigo, tá? Então vamos lá, vamos para a primeira questão aqui, ó. Questão 2019 da banca da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, tá? Para o cargo de terapeuta ocupacional, de acordo com a Lei 6.316 de 1975, que cria, né, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, na verdade cria o Conselho Federal e os conselhos regionais, tá? É correto afirmar que a atribuição desse conselho. Primeira coisa, galera, já que a lei ela tem como principal característica a criação, né, do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né? Dentre essas características da lei, ela cria a composição do Conselho Federal e regula para os conselhos regionais, tá? E define algumas competências do conselho, né, federal e regional, cria anuidade, as regras de pagamento, como é que vai ser a renda, tal, e penalidades também. E dentro das atribuições desse conselho, né, do Conselho Federal, a gente tem, primeiro, por exemplo, eleger os membros, né, dentro dos seus membros o presidente, vice-presidente, também exercer, aqui ó, isso daqui ó, aí você vê a letra A, tá assim, defender os profissionais de ambas as profissões. Defender, gente, primeiro, ele não defende, tá? Cuidado. Aí você pensa assim, pô, mas ele não vai defender? Não, ele não defende. Advogado defende, tá? Né? Os procuradores lá defendem e tal, mas eles não defendem. Então, de cara, não é essa, tá? Fiscalizar apenas o pagamento da anuidade, né? Não, na verdade, a função do Conselho Federal é muito mais ampla que isso, tá?
na função de supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional, tá? Então, fiscalizar apenas o pagamento, não. Supervisionar e fiscalizar o exercício profissional. Fiscalizar todos os profissionais que atuam no âmbito da saúde. Não apenas no âmbito da saúde, mas na parte de comércio, atividades, né? Indústria também, conforme a gente tem aqui na lei, é competência do Conselho Federal. Não, na verdade então não no âmbito só da saúde, tá? E todos os profissionais que atuam no âmbito da saúde, não. O médico tem o conselho regional dele, né? O Conselho Regional de Medicina, de enfermeiro, né? Conselho Regional de Enfermagem. Então, não tá? E aqui, ó, exercer a função normativa que concerne a ambas as profissões. Aqui, gente, nessa competência do exercício da função normativa que a gente tem as resoluções, tá? Então você conseguiria compreender de forma bem tranquila e bem fácil a função normativa do Conselho Federal. Ele que expede as resoluções. Então quando você estuda a resolução número 8, resolução número 37, resolução 422, 423, 477 e entre outras resoluções, elas são exatamente o fruto da função normativa do Conselho Federal, tá? Perfeito, galera? Tranquilo? Maravilha. Gabarito aqui, ó. Letra B, né? Letra B? É letra B de bola. Foi? Tranquilo? Beleza? Próxima questão. Aí, ó. Banca Quadrix, Crefito, 6ª Região, recepcionista. No que concerne ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, assinar-lhe a opção correta, né? O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional constituem em conjunto uma autarquia federal. Você lembra dos conselhos, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, eles, embora não pertencerem ao Estado, né, não pertencem ao Estado de forma direta ali, a lei, na verdade, que trata deles, fala que eles constituem em conjunto uma autarquia federal e vinculada ao Ministério do Trabalho, tá? Então, um conjunto, uma autarquia federal, uma sociedade de economia mista errada, fundação, empresa pública errada, sociedade anônima errada, gabarito, letra A, é uma autarquia federal, tá? Questão número 3, continuando aqui, a gente tem os conselhos e, obviamente, os conselhos, eles exercem, né, e tem sua composição. Então, ó, quanto à composição do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, assinale a alternativa correta. Os membros do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional terão mandato de 3 anos. Marque isso daqui. Primeira coisa, galera, os membros do Conselho Federal e os respectivos suplentes, os membros e suplentes, têm mandato de 4 anos, tá? Então, de cara, você tá vendo aqui o tempo. Corta isso daqui e bota 4 anos. Enquanto os respectivos suplentes terão mandato de 1 ano. Errado, gente, tá? Não tem essa de um tem um e outro tem outro, não. Todos têm mandato de 4 anos, perfeito? B. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional será composto de 27 membros efetivos e 9 suplentes. Caramba, é gente pra caramba, né? Primeiro, galera, o Conselho Federal compõe-se de 9 membros efetivos e 9 suplentes, tá? Eleitos na forma estabelecida nessa lei. Então, ó, 9 membros efetivos e 9 suplentes, tá? Os membros do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional serão eleitos por um colégio eleitoral composto por 5 representantes de cada conselho regional. Galera, os membros do Conselho Federal serão eleitos pelo colégio eleitoral. Não é eleito diretamente pelos inscritos, tá? Pelos profissionais, não é. É pelo colégio eleitoral, que é integrado de um representante de cada conselho regional, tá? Então, cada conselho regional dá um representante para compor o colégio eleitoral para eles votarem nos membros do Conselho Federal,
tá? Então não 5 representantes e sim apenas um representante de cada conselho. Letra D, os membros do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e seus respectivos suplentes terão mandato de 4 anos. Isso daí já está lá de cima, né? Tranquilo, você vai com certeza acertar. E o Conselho Federal, só sobrou a letra E, né? Vamos ver a letra E, como é que tá. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional será composto de 9 membros efetivos e suplentes, respectivamente. Aí, pronto. Ficou fácil. Gabarito é letra E. Beleza, galera? Foi, né? Sem dificuldade nenhuma. Pô, pão, pão, queijo, queijo, maravilha. Tá? Questão número 4. Lei 6.316, que cria o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, é incorreto afirmar. Então, vamos marcar aqui o incorreto afirmar que os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes, com mandato de 4 anos, serão eleitos por um colégio eleitoral integrado de um representante de cada conselho regional, por este eleito em reunião especialmente convocada. Viu algum erro? Não, nem eu, tá? Então, tá certinho. Até que fale ao contrário, tá certo, viu? Tudo certinho, tá? Os membros do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e respectivos suplentes, com mandato de 4 anos, serão eleitos pelo sistema de eleição direta. Opa! Ele trocou aqui através dos profissionais. Quem vota são os fisioterapeutas e terapeuta ocupacional, tá? Então, os membros dos conselhos regionais, eles não vão ter colégio eleitoral. Quem tem colégio eleitoral é o Conselho Federal. Tranquilo? Beleza? Então, olha aqui, eu vou ler, é o artigo 3º da lei. Os membros dos conselhos regionais de fisioterapia e terapia ocupacional e os respectivos suplentes, com mandato de 4 anos, serão eleitos pelo sistema de eleição direta, através do voto pessoal, secreto e obrigatório, aplicando pena de multa e importância não excedente ao valor da anuidade ao membro de deixar de votar sem causa justificada. Então a eleição é direta aos membros, na verdade aos profissionais, né? E se não votar, leva multa, tá? O Conselho Federal compõe-se de 9 membros, então você já viu aqui a questão 4 é a letra B. Você já viu aqui o erro. Mas aí o que você faz? Você vai para as outras, né? Para a gente ver ali exatamente se está certinho. Ó, o Conselho Federal compõe-se de 9 membros efetivos e suplentes, respectivamente eleitos na forma estabelecida nesta lei. Tá certo, copiou e colou, né, o dispositivo. Os conselhos regionais de fisioterapia serão organizados nos moldes do Conselho Federal, também tá certo, tá? Então, gabarito é da questão 4, letra B. Foi? Acertou? E aí, tranquilo? Como é que tá? Tá fácil, né? Tá facinho. Depois que estuda, né, começa a gabaritar tudo. Perfeito? Né? Ou vamos lá, vamos para a próxima aqui, ó. Vamos lá. O exercício do mandato do membro do Conselho Federal, dos Conselhos Regionais, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficarão subordinados, além das exigências constantes no artigo 530 da CLT e legislação complementar, ao preenchimento dos seguintes requisitos e condições básicas, salvo uma: cidadania brasileira ou estrangeira. Estrangeiro não. Pronto, matou. Habilitação profissional na forma da legislação em vigor, gozo de direitos profissionais, civis e políticos, inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional. Tudo isso daqui está certo, salvo cidadania estrangeira. Logo, os membros e suplentes não podem ser estrangeiros. Ah, mas professor, o profissional não pode revalidar o seu diploma, o estrangeiro não pode exercer atividade aqui? Pode revalidar o diploma? Pode. Porém, ele não pode ser membro do conselho, tá? Somente membro do conselho quem tem a cidadania brasileira, seja ele nato ou naturalizado, tá? Perfeito? Questão número 6. Questão número 6 trata, né, da constituir renda do Conselho Federal, perfeito?
Então, constitui renda do Conselho Federal. Eu não falei do Conselho Regional. Então, vamos lá. 20% do produto da arrecadação das anuidades, taxas, emolumentos e multa de cada conselho regional. Tá certo? Tá certo. 30%, errado. 50%, 80%. 80%, galera, é do Conselho Regional, tá? Conselho Regional fica com 80% da arrecadação das anuidades, taxas, emolumentos e multa. Quem fica com 20%? O Conselho Federal, gabarito, ó, letra A. Perfeito, galera? Tranquilo? Maravilha? Questão fácil, fácil, fácil. Ou sabe ou não sabe, tá? Próxima questão, questão número 7. Olha aí, puxa para mim aí. De acordo com a Lei 6.316, de 1975, que cria o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, sobre as penalidades, é incorreto afirmar que, pode ser aplicada multa equivalente até 10 vezes o valor da anuidade? Pode ou não pode? Pode, tá? Uma das penalidades é a pena de multa, a pena pecuniária, no valor de até 10 vezes o valor da anuidade. Existe a multa quando você não vota, que aí pode chegar até o valor da anuidade, tá? Mas essa multa aqui é caráter penalidade propriamente, né? Então, até 10 vezes o valor da anuidade, tá? Em regra, a suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 anos. Tá certo ou tá errado, galera? Tá certo, né? A regra da penalidade é a previsão, em regra, a suspensão vai ser aplicada no prazo de até 3 anos, quer dizer, 3 anos. Mas a gente tem uma ressalva, que a suspensão por falta de pagamento de anuidade, taxas ou multas, então vamos dar um exemplo. O cara, ele não pagou a anuidade desse ano, perfeito? E a anuidade é uma característica para a legitimação do exercício profissional, né? Então, é uma caracterizadora o pagamento da anuidade e a legitimação para o exercício profissional. Então, olha só, não pagou a anuidade, então eu vou suspender, tá? E aí o parágrafo 6º fala assim, a suspensão por falta de pagamento de anuidade, taxas ou multas só cessará com a satisfação da dívida, podendo ser cancelado o registro profissional após decorridos 3 anos. Então é importante frisar, porque a regra é o prazo da suspensão do exercício profissional até 3 anos. Beleza. Mas eu posso suspender e ele pagar e cair a suspensão? Pode. Então pode, de repente, ser menor o prazo aqui e vai estar vinculado ao pagamento da anuidade. Por isso que, em regra, a suspensão pelo prazo de até 3 anos. Não pode ser aplicada a penalidade de cancelamento do registro profissional. Gente, pode sim. Pode ser aplicado cancelamento. Aqui, cancelamento, você entende como perda do registro profissional, tá? Então, pode ser aplicado. Ah, mas exige a decisão em definitivo, né? Na decisão definitiva administrativa, existe, tá? Tem que ter. Advertência e repreensão são exemplos de penalidade? Sim, são exemplos de penalidade. Então, gabarito da 7, letra C. A gente tem a aplicação da penalidade de advertência, repreensão, multa, suspensão e cancelamento do registro profissional. Perfeito? Tem que levar isso para a tua prova, tá? Questão número 8, né? Questão número 8. Vamos lá. Pela extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal ou Conselho Regional ocorre. Então, os membros que são eleitos, né, seja ele Conselho Federal eleito pelo Colégio Eleitoral, ou os membros do Conselho Regional, que são eleitos pelos profissionais, eles podem ter extinto, né, a perda do mandato durante o tempo que eles estão lá.
E aí pode ocorrer a pena, não pena, né, mas a perda do mandato por motivo de renúncia? Pode. Então, bota aí por motivo de renúncia. Por superveniência de causa em que resulte a inabilitação para o exercício da profissão. Sim, né? Então, por algum motivo, for cancelada o seu registro profissional, logo vai perder o mandato. Ele não pode ficar exercendo ainda, tá? Por qualquer condenação em virtude de sentença transitada e julgado. Não. Qualquer condenação não, tá? Que atentar contra a segurança nacional. Perfeito? Isso daí é o artigo artigo 4º, tá? Condenação, né? Na verdade, fala assim, condenação a pena superior a 2 anos em virtude de sentença transitada e julgado. Então, ó, só bota qualquer condenação, não. A condenação tem que ter penalidade superior a 2 anos, tá? Então, o inciso 3 está errado. Ó, então, vou marcar aqui, ó, inciso 1, inciso 2, qualquer está errado, não marco o inciso 3. Inciso 4, por destituição de cargo, função ou emprego relacionada à prática de ato de improbidade na administração pública ou privada em virtude de sentença transitada em julgado, né? Então, por destituição do cargo, emprego ou função, por ato de improbidade, por sentença judicial transitada em julgado, pode gerar. Então, o inciso 4 marca. Por ausência sem motivo justificado. Ausência? Pô, você ausentou? Não. Na verdade, a ausência, ela pede, né, que tenha mais de uma, que a gente fala, mais de uma não, né, na verdade são 3 ausências, que são mais de uma, né, mas 3 sessões consecutivas ou 6 intercaladas, tá? Então tem que ter ausência, não por ausência, mas 3 sessões consecutivas ou 6 sessões interpoladas, tá? Então, a ausência não é um dia, são 3 ausências consecutivas ou 6 ausências interpoladas. Então, a 5 está errada. Então, gabarito 1, 2 e 4. Cadê a 1, 2, letra C. Gabarito é letra C. E aí, acertou? Foi. Beleza? Estamos matando aí, tá tranquilo, tá fácil, tá? 9, questão número 9. Então, você já está desenvolvendo aqui, né? Já está ganhando aí massa, né? Já está se fortalecendo, tá vendo aí? Ó, isso daqui, já criou uma dúvida nisso daqui, já dá uma releitura, perfeito? Vamos lá, questão número 9. Os membros do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e respectivos suplentes com mandato, facinho essa, né? Ai, que mole. Mandato de 4 anos serão eleitos pelo sistema de eleição o quê? Direta, através do voto pessoal, secreto e obrigatório. Se não votar, leva a multa, então é obrigatório, tá? Mandado não, eita! Mandado não, mandato sim, né? Direta, né? O mandato também aqui, direta e obrigatório. Gabarito é letra E. Foi? Beleza? Tranquilo? Questão número 10, para a gente fechar. Acabei falando dessa questão número 10, eu nem tinha visto ela antes, mas é porque as questões elas vão se repetir, né? Uma questão linka para outra e, obviamente, você acaba depois vendo ela ali e aí você já mata. Ó, o pagamento da anuidade ao Conselho Regional é uma condição para a validação do diploma. Não, nada a ver. Uma condição de legitimidade do exercício da profissão. Uma obrigação desde a colação de grau. Não, na verdade é a partir do registro, né? Quando você pede o registro, obviamente você vai já de cara pagar a anuidade. Claro, proporcional àquele tempo durante o mês ali que você tem ainda até o final do ano. Uma irregularidade administrativa errada, uma faculdade não. O pagamento da anuidade é uma obrigatoriedade. Perfeito?
Aí deixo para vocês o gabarito da primeira parte, tá? Eu vou estar fazendo mais questões aí, mas você que adquiriu a turma já vai ter acesso ao vídeo, né? E ao slide para fazer as questões. Beleza? Um forte abraço, galera, e bons estudos!